Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu amigo, pastor Marcos Vinícius. Tenho uma palavra de Deus para o teu coração, para a sua vida. Quero, no entanto, convidar você para que antes que comecemos a meditar nesta palavra, convidar você, caso não seja inscrito ainda, para se inscrever no nosso canal, ative aí o sininho, porque semanalmente nós estamos postando aqui uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua vida, tá certo? E eu quero também convidar você para compartilhar o nosso conteúdo. Compartilhe o nosso conteúdo para abençoar outras vidas, em o nome de Jesus. Dê o seu like aí e vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar você para a nossa meditação de fé hoje. Abre a sua Bíblia ou me acompanhar aqui. A Bíblia diz: bendito aquele que ouve as palavras desta profecia. No capítulo 15 do Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu Lucas. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler apenas alguns versos, porque o texto é um tanto extenso e nós precisamos ganhar tempo, certo? Lucas 15, a partir do verso 4, vamos ler primeiro versos 4 a 6, que nos dizem assim: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Versos 8 e 9 dizem assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Versos 11 a 13 dizem assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O último verso deste capítulo, verso 32, diz assim: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu quero, com a graça do Senhor Jesus, submeter-me ao tema Jesus e as lições de Lucas 15. Você sabe, Lucas 15 é conhecido ou chamado popularmente como a seção dos achados e perdidos na Bíblia. Porque observe bem, nós temos nessa sequência a história da ovelha perdida ou parábola, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Embora a expressão pródigo não signifique perdido, porque a expressão pródigo, você sabe, significa esbanjador, gastador. Alguém pródigo é alguém que não tem controle sobre as suas finanças. É alguém que gasta dissolutamente, como diz o verso 13, que o filho pródigo fez com a herança recebida, ou a parte da sua herança recebida do seu pai. O texto, no versículo 13, diz que ele gastou dissolutamente. Ele é pródigo porque ele gastou a sua herança dissolutamente. Mas se eu lhe disser que nós temos uma quarta figura oculta, perdida nesse texto, sobre ela eu quero falar com você mais à frente. Mas nós temos uma quarta figura oculta, perdida nesse texto.
mas eu quero lhe situar, ou nos situarmos no contexto. Jesus vem falando, antes de nós chegarmos no capítulo 15 de Lucas, sobre várias parábolas. Ele vem ensinando através de parábolas. E quando você chega no capítulo 15 de Lucas, você vê a partir do versículo 1, Jesus assentado com publicanos e pecadores, com pessoas comuns, com o povão. E ele está num ambiente se banqueteando, se alimentando com publicanos e pecadores. E eis que de repente chegam, então, ou chega a turma da oposição, que sempre estava na cola de Jesus, não é? Procurando encontrá-lo ou achá-lo em algum delito, em algum deslize, em algum erro. Estou falando dos escribas e fariseus. Eles chegam quando Jesus está se banqueteando com publicanos e pecadores. E eles criticam a Jesus justamente por Jesus estar no meio daquele povo. Por Jesus estar inserido, misturado no meio dos pecadores. E eu vou lhe situar o porquê desta crítica. Eu já falei, no decorrer de todo o evangelho, você sempre encontra escribas e fariseus tentando achar Jesus em algum delito. E isso se dá pelo fato, claro, deles não reconhecê-lo como Messias. Mas quem eram os escribas e fariseus? Você sabe que o escriba, ele era um alto oficial do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal do povo hebreu. E o escriba, dentro do Sinédrio, ele tinha a função de guarnição, de guardar e de transcrever a lei, a Torá, a lei mosaica. Era, então, alguém do alto escalão do Sinédrio, do tribunal hebreu. E os fariseus? A palavra fariseu, farash, do hebraico, significa separado, exclusivo, especial. Por isso eles assim se consideravam, porque a própria nomenclatura da religião já os impelia a isso. Então eram duas classes de povos, ali no meio de todo o contexto da época de Jesus, que se consideravam melhores mesmo. E eles chegam e veem Cristo, então, se banqueteando com publicanos e pecadores, e condenam aquela atitude de Cristo. Veja o que Cristo faz. Ele deixa então os publicanos e pecadores em seu banquete, se levanta, vai até a porta onde estão escribas e fariseus e lhes propõe uma parábola. O que é parábola, pastor Marcos? Parábola, ela é, como eu lhe explico, é uma narrativa alegórica que encerra preceitos importantes sobre verdades éticas, morais e espirituais. Jesus agora vai dar uma lição a escribas e fariseus, que o estão criticando por conta dele. O mestre está no meio de publicanos e pecadores. E Jesus começa a contar-lhes não 3 histórias, mas uma história só. É uma história dividida em 3 facetas. É uma tríplice ideia que aponta para uma história só. Não são 3 histórias. A narrativa da ovelha perdida, a narrativa da dracma perdida, e a narrativa do filho pródigo, que também, além de ser pródigo, era perdido. É uma história só. E não se esqueça, nós temos uma 4ª personagem oculta que também estava perdida. Nós vamos já falar disso. E Jesus conta esta história única. Na verdade, ela é uma história montada, formada, narrada da seguinte forma. Existe uma história principal, protagonista, é a do filho pródigo. E existem 2 histórias coadjuvantes que dão apoio à história principal. Mas as 3 formam uma história só. Porque veja, quando Jesus fala da ovelha perdida, ele está falando do filho pródigo. Se você ler o versículo 17, está escrito assim: e caindo em si, disse, o filho pródigo, depois que gastou o dinheiro todo, que está na miséria, que está desejando até comer a lavagem dos porcos. É sobre isso que fala o versículo 17. E caindo em si, disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei perdão. Direi: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Quando Jesus fala da ovelha, ele está falando da consciência que o filho pródigo tinha, que primeiro, estava longe de casa, e segundo, a segunda consciência é que ele sabia que longe de casa estava perdido. Se você lembrar de sua infância, ou agora mesmo, se você tem algum animal, algum bichinho de estimação, você sabe que o animal, eu não estou falando de raciocínio lógico, mas você sabe que o animal ele tem consciência de quando não está em casa. Se você já tentou, eu espero que não tenha tentado, mas se você já tentou se livrar de um animal, cachorro ou gato, você sabe que se você levá-lo com os olhos desvendados, você sabe que se você levá-lo observando o caminho, ele observando o caminho, e deixá-lo em um lugar longe, por mais longe que seja, corre um sério risco de quando você retornar para casa, ele chegar antes que você. Corre um sério risco. E mesmo que você o leve de olhos vendados, sem observar o caminho, lá onde ele estiver, ele tem consciência, ele não tem raciocínio lógico, mas ele sabe que não está em casa. A ovelha perdida sabia que não estava em casa. Ela decidiu sair, como o filho pródigo decidiu sair. A ovelha é o filho pródigo, ou a ovelha é a figura do filho pródigo. A ovelha deixou o regaço do pastor, o abrigo e a proteção do pastor. O filho deixou o regaço do pai, o abrigo e a proteção do pai. Mas lá onde a ovelha estava, ela gemeu porque estava perdida. Ela temeu porque estava perdida. E aqui está o versículo 17. O filho pródigo, porque o texto diz: e caindo ele em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. A consciência que estava perdido veio sobre o filho pródigo. Que Deus permita que a consciência de todos os perdidos os faça entender que precisam voltar para a casa do Pai. A ovelha se perdeu fora, se perdeu longe e sabia que estava perdida. O filho pródigo se perdeu fora, se perdeu longe e sabia que estava perdido. Mas nós temos também agora a figura da dracma perdida. A dracma é uma moeda, é um dinheiro, ou era um dinheiro usual da época em que a história fora contada. E a mulher que perdeu a dracma, ela não perdeu fora, como a ovelha se perdeu. A mulher que perdeu a dracma, ela perdeu dentro de casa. A dracma estava perdida dentro de casa. E esta dracma perdida aponta, e este é o quarto, então, elemento perdido da história, como eu disse a você que revelaria. Porque enquanto nós temos a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo perdido, nós temos a dracma apontando para um quarto elemento perdido, que é o filho mais velho, o irmão do filho pródigo. A dracma é o filho mais velho, que não saiu da casa do pai, ficou perdido. A dracma não sabe, diferentemente da ovelha que se perdeu. A ovelha sabe que se perdeu porque, como eu disse, apesar de não ter um raciocínio lógico, ela tem consciência que está perdida. O irmão mais novo sabia que estava perdido. O irmão mais velho não. Pelo fato de não ter saído de perto do pai. Pelo fato de não ter abandonado a casa do pai, ele não se entendia perdido. É a dracma. A dracma, por ser não um animal, não um ser, mas um objeto, uma moeda. Objetos, moedas, não têm consciência, não sabem que estão perdidas.
A dracma estava perdida dentro de casa, sem saber, porque não tem consciência. O irmão mais velho estava perdido dentro de casa, sem saber, sem consciência de que estava perdido. Pastor, como é que o senhor pode afirmar que o irmão mais velho ficou, mas ficou perdido? Como alguém pode se perder dentro da casa do pai? Esse é o lado trágico desta narrativa. Muitas pessoas têm se perdido dentro da casa do pai. Nunca se desviaram, nunca abandonaram o congregar, nunca deixaram o coletivo da congregação, estão há uma eternidade regendo os seus vocais e corais, estão há uma eternidade ocupando púlpitos, usando ternos de grife, nunca foram disciplinadas, nunca se afastaram, mantêm, preservam e conservam até uma constância ou uma frequência aparentemente agradável e satisfatória, mas muitas estão perdidas, assim como o filho mais velho, assim como a dracma, sem consciência que está perdido, sem nunca ter saído da casa do pai. São pessoas vazias, pessoas que não sentem mais o gozo do céu, pessoas que não conseguem mais se emocionar e sentir o mover do Espírito Santo enquanto ouvem uma ministração, enquanto os louvores estão sendo entoados ou cantados. Nunca se afastaram da casa do pai, estão perdidas dentro da casa do pai. Porque quando ele diz, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, ele está revelando o motivo pelo qual ele ficou com o pai. Ele ficou pelo serviço. Quando ele diz, há tanto tempo te sirvo, o irmão mais velho que ficou, ele está revelando o motivo pelo qual ele não saiu da casa do pai. Ele está dizendo, eu fiquei para te servir. Eu fiquei por causa do serviço, do trabalho que eu tenho. Eu fiquei por causa das atividades ocupacionais que eu tenho. Eu fiquei por causa das funções que eu tenho. Eu fiquei por causa das muitas ocupações que eu tenho. E meu amigo, meu irmão, Deus não quer que você fique na casa dele por causa das ocupações, por causa das suas funcionalidades, por causa da sua tarefa. Ei, moça, se você está indo para o culto, para o trabalho apenas para reger, isso não agrada a Deus. Eu não posso faltar porque se eu não for, ninguém faz essa tarefa. Eu não posso me mudar desta congregação. Eu não posso deixar de ir ao culto. Eu não posso deixar de me congregar porque eu sou importante naquela atividade. Era isso que havia dentro do coração do irmão mais velho, do que ficou perdido na casa do pai. E não sou eu que estou dizendo, é ele que diz. Ele diz, mas meu pai, eu que há tantos anos te sirvo, eu fiquei por causa do trabalho. O pai não está interessado que você fique por causa do trabalho. O pai quer a tua presença com ele, motivada pelo amor real e verdadeiro que você deve sentir por ele, não por causa do teu serviço. Eu fico observando às vezes algumas pessoas dizerem, eu não frequento o trabalho na quarta-feira, na terça, ou na quinta, ou na quarta, porque este culto de semana, esse ou aquele, é muito apático, é muito sem graça. Sim, há pessoas que chegam a dizer isso. Há pessoas que dizem, eu acho que o irmão que dirige o culto da semana deveria nos dar mais motivação. E eu quero te dizer uma coisa, o culto pode ter 2 pessoas, 1 pessoa, 4, 3 pessoas. Pode ser aquele culto de oração singelo, pode ser aquele culto de oração ou qualquer outro trabalho semanal, sem uma grande frequência de pessoas, como você gosta de ver nos cultos de ensino, nos cultos aos domingos, que são sempre os melhores frequentados. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso não deve tirar a tua motivação.
porque alguém que ama ao Senhor, alguém que resolveu ficar na casa do Pai, não por causa de sua função, mas por conta do amor que sente ao Pai, deve ter como motivação de não faltar a EBD, não faltar às reuniões, não faltar aos cultos, deve ter como motivação de se congregar cada vez melhor o fato de que há mais de 2000 anos atrás, no Monte Caveira, no Calvário, o Filho de Deus, nos seus momentos finais de vida, reunindo, organizando, tomando o seu último fôlego de vida, disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Esta deve ser o nosso motivo, a nossa motivação de ficarmos na casa do Pai, não por conta de nossas funcionalidades, mas por conta do amor que temos a Ele, ou por Ele. No versículo 29, o irmão mais velho diz: Pai, eis que te sirvo há tantos anos. A frase perfeita era, ou seria: Pai, eu fiquei porque eu te amo. É importante o que eu faço aqui, é importante eu cuidar dos animais, é importante eu arar a terra, é importante qualquer outra atividade, mas eu fiquei porque eu te amo. Permaneça na presença do Senhor porque você o ama. Permaneça na presença do Senhor porque Ele te amou primeiro, porque assim o Pai faz com o Filho. Mesmo antes do Filho vir ao mundo, quando ainda está no útero da sua mãe, Ele é alvo de todo o amor do Pai. Permaneça na presença do Senhor, por conta do grande amor que você tem por Ele. Um dos heróis da fé, uma vez pregando, dissera ao Senhor, orando ao Senhor, dissera: Senhor, se eu estiver com medo, ou se eu estiver sendo crente apenas com medo de ir ao inferno, me joga logo no inferno, porque eu não quero ser crente apenas pelo medo de ir ao inferno. Eu quero ser crente pelo fato de querer ir para o céu, e eu quero ir para o céu porque a pessoa que eu mais amo está lá me esperando. A pessoa que eu mais almejo ver está lá me esperando. É por isso que eu quero ir para o céu. Eu não quero ir ao céu por medo do inferno. Eu quero ir ao céu porque o meu Pai, a quem eu amo, está lá. Eu quero ficar na casa do Pai por amor. Eu quero ir ao céu por amor. Permaneça na presença de Deus por amor. A dracma representa o filho mais velho, o irmão do filho pródigo, que ficou pelos motivos errados, ficou pelos motivos equivocados. E é interessante você perceber que Jesus, quando chama Pedro e André, falando sobre isso ainda, em Mateus capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro vocês vêm a mim, e depois eu faço de vocês pescadores. É sobre isso que Jesus está falando, sobre o que faltou no coração do filho mais velho, irmão do filho pródigo. Jesus, lá em Mateus 4,19, quando chama Pedro e André e os diz: vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens, ele está dizendo: primeiro vocês precisam chegar até mim, primeiro vocês precisam me seguir, e depois que vocês vêm a mim, depois que vocês me seguem, eu vos dou um ministério, eu vos dou uma tarefa. E a tarefa específica destes dois, Pedro e André, era serem pescadores de homem. Primeiro vocês vêm a mim, devoção, amor, dedicação, e depois eu farei de vocês pescadores de homens. Ministério, trabalho, ofício. O ofício vem depois, mas o que me garante na presença do Senhor é o amor. Isto deveria ter garantido o irmão mais velho, irmão do filho pródigo, na presença do Pai. Fique na presença do Pai por amor. Mas antes de encerrar, eu quero lhe falar sobre uma coisa muito interessante sobre esta história. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 28.
Porque o versículo 28 diz assim: mas ele se indignou. Este ele é que ainda é a dracma, o irmão mais velho, o irmão do filho pródigo, que ficou perdido, mas ficou. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Quando a minha filha mais nova era pequena, eu tinha e tenho ainda, porque eu tenho um caçula de 3 anos. A minha primogênita vai fazer agora 16 anos. E a minha segunda filha, quando era pequena, eu sempre tive o hábito de ler, e tenho ainda o hábito de ler histórias bíblicas para eles. E eu contando esta história, ou essa tríplice história que aponta para uma verdade só, como nós temos falado, para ela, minha segunda filha, ela deveria ter uns 4 anos, 5 anos no máximo. Ela me fazendo muitas perguntas, porque enquanto eu conto, eles perguntam, eu vou falando, eles perguntando. Ela me fez uma pergunta que, para mim, foi uma grande ação do Senhor, me dando a chave desse texto. Porque Deus fala através de quem Ele quer. Ela me perguntou: pai, por que a história não termina? A história não termina? E eu não me atentei no momento da pergunta para o que significava aquilo. Eu quis concluir a história, ela dormiu e eu saí. Mas aquilo voltou ao meu coração. E eu voltei ao texto, Lucas 15. E a história não termina. Porque a narrativa termina com o pai de pé na porta. O filho mais novo que havia chegado dentro na festa que o pai estava promovendo para ele. O filho mais velho, irmão do filho pródigo, na porta também, indignado porque o pai estava promovendo uma festa para o filho mais novo. E o pai está aqui no versículo 28 do capítulo 15 de Lucas, está a insistir. O texto diz: e saindo o pai estava com ele, ou seja, insistia com o filho mais velho, dizendo: filho, entra. Filho, entra, porque o teu irmão que estava perdido foi achado. O teu irmão que estava morto reviveu. Entra e se alegra comigo, ao invés de ficar zangado. Jesus está falando dele. Os escribas e fariseus estão em pé na porta do local aonde Jesus se banqueteava com publicanos e pecadores. Jesus está na figura daquele pai. Assim como o pai do filho pródigo dizia ao irmão mais velho: ao invés de vocês ficarem reclamando, entrem e se alegrem comigo, porque publicanos e pecadores estão perdidos, mas estão me encontrando, estão voltando para a casa do pai. É para isso que aponta o texto. Assim como o pai dizia: meu filho, ao irmão mais velho, entra e se alegra, para de reclamar. Jesus está dizendo a fariseus e escribas: parem de criticar, parem de reclamar e entrem, porque estes estavam perdidos e agora foram encontrados. Mas eu quero chamar a sua atenção para a pergunta da minha filha: por que a história não acaba? Porque quando Jesus encerra a narrativa, a gente vê o pai de pé, o filho pródigo que retornou se alimentando, o filho mais velho fora zangado, e Jesus dizendo: entra, filho, entra, filho, entra, filho, para de reclamar, vem se alegrar. E sabe por que a história aparentemente não termina? É porque de fato a história não terminou. E eu quero começar encerrando, dizer esta verdade a você: a história não terminou. Se as coisas não deram certo ainda, é porque não é o final. Porque no final sempre dá certo para quem volta para a casa do Pai. A história não terminou. Jesus não concluiu aquela narrativa do pai em pé,
convidando o irmão mais velho a entrar e se alegrar com o mais novo, porque a história continua. O Pai continua em pé na porta, convidando a todos os perdidos para entrarem e se alegrarem na sua presença. O Pai continua de pé, te convidando para entrar. Este vídeo que você decidiu assistir hoje, neste momento, ou que esta pessoa amiga, porventura tenha lhe enviado, na verdade é o Pai de pé dizendo: a história não terminou, a porta ainda está aberta, eu estou de pé na porta, porque eu sou a porta, e quem passar por mim salvar-se-á. Aproveite enquanto a porta está aberta, a história não terminou, nem tudo ainda se acabou, o Pai continua de pé. E este vídeo é um convite para você entrar na presença dele e receber a vitória em nome de Jesus, e receber a garantia do seu nome escrito no livro da vida. Ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Pai te convidando para entrar neste dia. Que Deus em Cristo te abençoe. Ouça a voz do Senhor. Que Deus em Cristo te guarde. Ouça a voz do Senhor. Que Deus em Cristo te oportunize ainda chances de estar na presença dele. Ouça a voz do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Envie esse vídeo para abençoar a vida de alguém, e até a próxima semana, em nome de Jesus.